segurar isso aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, General Santos Cruz, sobre a fala do general, eu confesso que esperava que ataques e coisas mais, mas ele, como é uma pessoa discreta e muito bem intencionada, falou apenas a verdade. E a verdade fez com que esse parlamentar entendesse suas palavras. Então, parabéns pelo seu posicionamento aqui, general. Todavia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e senadores, eu gostaria de comunicar hoje aqui a essa CPI que eu protocolei requerimentos, os quais eu tenho certeza que vão ajudar muito na elucidação de como se produz e se espalham notícias falsas com o intuito de destruir adversários políticos. Eu queria fazer uma pergunta ao presidente, se eu posso aqui, como foi feito na última reunião em que eu estive presente, um deputado usou um áudio de um vídeo, se eu posso colocar o áudio aqui para as pessoas... Pode não, no dia que eu fui falar... Não pode fazer as perguntas ao inquirido. Não, eu estou falando como líder, eu não posso fazer perguntas a ele, agora estou falando como líder. É só um comunicado. Não, no dia que eu estava aí também não pude usar, lembra? É que foi feito... Vocês lembram que eu não pude usar, não deixaram que eu usasse o áudio. Frota, não tumultuou, não. Não estou tumultuando, eu só acho que o que é para um é para outro. No dia que eu quis mostrar um áudio, não pude mostrar. O senador Randolph colocou o áudio naquele dia, Vossa Excelência contra mim, Vossa Excelência aceitou, inclusive. Mas aí era uma briga pessoal de vocês dois. Não é briga pessoal, aqui não tem nada pessoal, aqui é político, Frota. Tá bom, então era uma briga política de vocês dois. Olha, eu acho que essa questão de áudio, não ter áudio ou ouvir áudio, se eu não deixei na oportunidade para o deputado Alexandre Frota, gostaria que você trouxesse para colocar novamente, que eu abrirei, porque já que houve esse precedente, eu não posso mais voltar lá atrás. Presidente, então, está franqueada a Vossa Excelência para trazer... Deixa ele mostrar que ele quer fazer surf político. Exato, o senhor vai gostar. Inclusive, o senhor vai gostar muito do áudio. Deixa ele mostrar que ele quer fazer fake news aqui. Veja só, a fake news é notícia falsa, né? Então, eu estou trazendo aqui um elemento nesse momento para que todo o Brasil saiba onde nasceu a fake news. E eu tenho aqui um réu confesso. O réu confesso diz assim... Era bonito a gente viajar muito lá. No Brasil tem 30 milhões de crianças de rua. No Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente ia citando números. Sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu pensei falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muito. O áudio aqui, senhor presidente, embora não esteja para ouvir, mas ele já está documentado aí na comissão, é um áudio do condenado Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive em uma palestra ele se orgulha de, como representante do Brasil, mentir para fora do Brasil para chamar a atenção dos países por onde ele passava. E ele diz aqui que ele foi inclusive questionado pelo Roberto Marinho e Jaime Lerner, que ele disse: Lula, se tivesse tantas crianças assim na rua, a gente não conseguia andar na rua. E ele mesmo dá risada, ele disse: nós tínhamos orgulho de viajar o mundo mentindo sobre o Brasil. Então, senhor presidente, o primeiro requerimento é para convocar o condenado Lula, que é líder de uma organização politicamente e habilidosa, né, chamada PT, para dar instruções, explicações de como funcionava a máquina de destruir reputações petistas. Junto ao requerimento, um vídeo onde o Lula dá uma verdadeira aula de como se produz e se espalha fake news. Foi esse que eu aqui acabei de mostrar para vocês. Quando governava o PT, ele usava o Ministério da Justiça e os órgãos policiais para produzir falsos dossiês contra adversários e depois despejavam esse material falso na internet e assim no intuito de destruir as reputações. Por isso eu requeri que convidemos também o delegado de polícia e ex-secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, autor do livro Assassinato de Reputações, um crime de Estado, para dar detalhes aqui de sua minuciosa investigação de como funcionou o primeiro grande aparato de disseminação de fake news da história brasileira, que até hoje funciona nas redes. O PT tem a maior milícia digital que já existiu na história desse país, que é a rede de blogueiros, sites e perfis nas redes sociais que foram por anos sustentados com verba publicitária da SECOM. Por isso também eu requeri a convocação para essa CPI
CPMI da fake news de todos os ministros da propaganda, das gestões petistas, Franklin Martins, Helena Chagas, Thomas Trauman e Edinho Silva, porque nós temos informação que foram gastos mais de 100 milhões de reais somente com blogueiros para destruir reputações, exatamente como disse aqui o general Santos Cruz. Também estou oficiando o secretário da SECOM, Fábio Vantagem, para que ele disponibilize o nome, CNPJ e valores repassados às milícias digitais petistas nos 13 anos do desgoverno do PT. Eu vou atrás desses CPFs que estão por trás dos CNPJs. Com a oitiva de turma, senhor presidente, nós vamos descobrir aqui o modus operandi da organização criminosa e como os ex-ministros convocados, nós vamos seguir o rastro do dinheiro. O PT é uma organização política habilidosa e faz das mentiras um meio de ação política. O PT criou esse método sórdido de espalhar notícias falsas no Brasil e não tem moral para investigar ninguém. E devem, sim, serem investigados por todos os crimes que já cometeram. E termino dizendo que o PT na CPMI da fake news funciona como aquele batedor de carteiras que, após furtar um desavisado, sai correndo pela rua gritando, pega ladrão. Era só isso que eu queria informar, senhor presidente. E sobre Olavo de Carvalho, pela ordem, presidente, eu ainda estou pela falando. ordem, deputado, nós fomos citados eu ainda estou falando. Não, eu não terminei. Não, você fez uma acusação. Eu não terminei. Termine que eu mas eu não terminei. O senhor fique à vontade. Conclui o nome, deputado Feliciano. Eu não terminei. A palavra, Feliciano. Senhor presidente, só para dizer aqui, as pessoas que Ué. falam em tom pejorativo sobre o professor Olavo de Carvalho, que estudem um pouquinho as suas obras. Né? Eu vi aqui, inclusive, tanto parlamentares aqui quanto aí da mesa falarem. Eu convido vocês a lerem o Imbecil Coletivo 2, O Futuro do Pensamento Brasileiro, O Exército da História do Brasil. Então vamos entender que o professor Olavo nunca foi contra o Exército Brasileiro. Agora. A Dialética Simbólica, Maquiavel ou a Sua Confusão Demoníaca e, entre outros livros, A Filosofia e a Sua Inversão. E vocês vão ver que ele é, de fato, uma pessoa extremamente preparada, habilidosa e não pode sofrer aqui depreciação. E se quiserem, convide ele para estar aqui na CPI e pronto. Ele não vem. Ok, deputado. Questão de ordem, deputado Rui Falcão. Em primeiro lugar, quem falou, primeira vez foi que uma pessoa desqualificada, citando Olavo de Carvalho, foi o general Santos Cruz. Não fomos nós aqui. Embora concorde. Segundo lugar, não, mas eu estou dizendo, foi ele que falou, você está falando dos deputados. Segundo lugar, presidente, não se faz uma acusação de ladrão sem resposta. Não, mas o senhor está dizendo que os deputados do PT são como aqueles que batem carteira e gritam pega ladrão. Se for para pegar, pega ladrão, o senhor seria o primeiro a ser detido aqui na CPI. Questão de ordem, deputado Ivan, líder do PSOL, na condição de líder do PSOL. Eu não disse, deputado, eu quero disse que comunicar ao deputado Alexandre Frota como instituição na CPI está abre para Vossa Excelência apresentar os áudios que Vossa Excelência queria... Você viu vista? O general Santos Cruz quer me responder. Questão de ordem, deputado Ivan Valente do PSOL. Senhores deputados, vamos manter a calma, senhores deputados, vamos manter a calma. Vista carapuça, oi. Chamando de ladrão. Vista carapuça. Questão de ordem, deputado Ivan Valente do PSOL. Na condição de líder. Então, presidente. Boa tarde, depois, boa tarde, relatora Lídice. Boa tarde, Alan dos Santos. Todos os colegas presentes. Eu tinha me programado para fazer uma fala aí de 15 minutos, mas infelizmente tivemos um problema técnico, não deu tempo de encaixar a minha inscrição como membro, então vou usar os 5 de liderança. Bom, 5 minutos é muito pouco tempo, mas eu vou tentar dar 2 testemunhos importantes que provam, que desmorona essa tese de que a gente está num ambiente de milícias. A primeira é a minha própria história. Eu gastei 23 mil reais na minha campanha, tive quase 47 mil votos. Deixo à disposição dessa CPI qualquer levantamento, auditoria das minhas redes sociais, para verificar que eu não tive gasto de impulsionamento. Aliás, esse tipo foi relevante, eu gastei 300 pau no Facebook, alguma coisa assim, e ganhei a eleição com esse negocinho aqui, falando olho no olho. Tudo orgânico. Alan dos Santos me acompanhou, durante um tempo eu apresentei programa no Terça Livre, depois eu saí para fazer minha campanha. Então, isso é um exemplo de que tudo que foi construído nesse período das eleições de 2018, houve uma quebra de paradigma, e isso é o calcanhar de Aquiles de muitos que eu
no Rio de Janeiro, em São Paulo, muitos especialistas em política, coordenadores, estrategistas, botaram bronca e disseram: rede social não ganha eleição. Eu disse: vão quebrar a cara. E quando aconteceu o que aconteceu, muitos desses que ainda estão aqui em Brasília e não baixam a crista, né, não para de empinar o peito, continuam achando que está entendendo, mas não está entendendo. A realidade é que as redes sociais trouxeram um novo conceito de relação entre a sociedade e os políticos. E a dificuldade, a resistência de entender isso, não saber lidar com isso, está provocando, obviamente por outras questões, está provocando esse clima, essa tentativa de travar as redes sociais. Principalmente porque o campo conservador foi o campo mais bem sucedido, obviamente porque é uma tendência natural. Como a gente já tem os diálogos circulando no campo progressista em toda a mídia, até pela formação do jornalista dos últimos 20 anos, as redes sociais acabou sendo uma válvula de escape dos diálogos conservadores. Então a gente chegou num ponto em que a gente acabou sendo dono do território, e é evidente que com isso você acaba trazendo efeitos colaterais. É óbvio que no pacote vem o que é bom e vem o que não é bom também. Mas o que é bom e o que não é bom está dos dois lados. Já foi citado aqui pelo deputado Felipe Barros, já foi citado pelo depoente, já foi citado por várias pessoas, uma infinidade de fake news do lado de lá. E aí a gente vai ter que entrar de novo nesse conceito, que continua sendo um conceito que não há consenso. Porque fake news, na prática, é uma palavra sofisticada para dar um nome de fofoca, boato, sátira, pegadinha, coisa que sempre existiu. E isso nunca botou ninguém na cadeia. E eu sinto um cheiro muito ruim, uma tentativa de transformar esse país num estado policialesco para prender quem conta fake news. E a sociedade sempre conseguiu se livrar disso. Quando não existia nem internet, a vizinha fofoqueira que contava mentira e ninguém acreditava, depois de um tempo ela não era levada a sério. Ninguém leva a sério o fofoqueiro. Então, as fake news, elas por si só, em qualquer instrumento de divulgação, ela vai se perdendo com o longo do tempo. Então, a gente não precisa botar ninguém na cadeia, nem caminhar para esse lado, nem intimidar. Um outro exemplo, rapidamente, é o senhor Nelson Barbudo. O Nelson Barbudo foi um fenômeno de massa. Ele conseguiu hoje, eu acredito que ele esteja quase 5 milhões de seguidores antes das eleições, também fazendo vídeo. Também fazendo vídeo e dando a opinião dele humilde lá do interior do Mato Grosso. Eu quero que alguém aqui prove que o seu Nelson Barbudo montou milícia. Eu quero que alguém aqui prove que eu ganhei uma eleição com milícia, que eu ganhei eleição com robô. O fato de poder acontecer uma ou outra situação isoladamente não pode ser tratado como todo. A falta de Platão, lá dos Santos, faz as pessoas julgarem o todo pela parte. Isso é um problema. Muita gente aqui empina o peito para dizer que tem cultura, mas não lê o básico. Porque se entendesse esse conceito, não daria dando esse tratamento equivocado, tentando criminalizar e construir nesse país um estado policialesco que é irreversível. As redes sociais, elas refletem uma sociedade que tem seus percentuais de gente neurótica, de gente criminosa, de gente agressiva, de gente mentirosa, de gente bandida. O que está na rede social é reflexo do que está na sociedade. Tentar fazer essa brincadeira de gato e rato, de papaléguas, não vai acabar bem. Todo mundo vai sair perdendo. Inclusive, eu lancei, para terminar, senhor presidente, eu sou mais um exemplo de como a gente pode lidar com isso. Eu fiz uma enquete nas minhas redes e eu mesmo fui espancado por ter sido confundido. Um posicionamento que eu falei, levantei aqui semana passada. Então o negócio é o seguinte, vai botar então identificação para todo mundo, vamos acabar com o anonimato, vamos seguir no artigo 5º da Constituição e aí a gente resolve. Todo mundo vai sair perdendo. Porque no final das contas, todo mundo prefere ter o direito de poder, em determinadas situações, ou acusar, ou denunciar, e não ser, num primeiro momento, identificado, e aí sim, num segundo momento, numa questão judicial, ser identificado. Então, finalizando, se a gente quiser levar a sério essa questão de resolver o problema, vai identificar todo mundo. Só que eu tenho certeza absoluta, que no campo conservador, no campo da direita que hoje domina o território das discussões nas redes sociais, a gente sai perdendo muito pouco. Porque os neuróticos ali existem também. Mas eu garanto
que, considerando o histórico recente, o massacre que foi feito com Marina Silva em 2014, aquilo já foi um balão de ensaio de como se monta a MAV e como se tenta destruir reputações. Especialistas nisso podem ter certeza que não são seguidores do Jair, não, que essa turma chegou agora. Tem gente fazendo isso há 10 anos, e isso sim, muito bem pago e muito bem documentado. Então, se quiser levar para esse confronto, eu acho que vai acabar ruim para todo mundo. Agora, se a gente quiser entender que as pessoas podem se autorregular, que a internet vai encontrar um caminho para encontrar sua pacificação, dar tempo ao tempo, que o mercado se encarrega, a gente vai conseguir terminar essa história numa boa, e cada um que saiba lidar com o novo paradigma. Para ganhar uma eleição, como disse Felipe Barros, vai ter que saber lidar e dar satisfação para o seu eleitor diariamente, porque ele está em cima, as informações estão disponíveis. Não adianta ir por outro caminho, não adianta contar a história. A rede social é uma realidade, e quem não souber lidar com isso vai ficar para trás. A vida evolui, e quem não quiser evoluir, que fique onde está. Muito obrigado, senhor. Senador Randolph. Presidente, somente